Olá! Hoje, no canal da Arquidiocese de Maringá, nós estamos iniciando uma nova proposta de conteúdo com conversas mais leves sobre temas importantes da vida eclesial. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou colaborador do setor de comunicação e o tema da nossa conversa hoje é sobre missões. Principalmente a atuação missionária da Igreja de Maringá e do Paraná. Hoje estou aqui na mesa com 3 experientes missionários, o Alberto, o José e a Beliusa. Eu estou ansioso para conhecer um pouco mais sobre a experiência de vida deles, conhecer quais vivências que eles já tiveram entre as missões. Então, primeiro, queria que vocês se apresentassem, tá? Queria saber assim, o nome completo de vocês, a idade, da onde vocês são, qual é a paróquia de origem de vocês e qual é o cargo ou trabalho missionário que vocês têm atualmente, tá bom? Um de cada vez. Sou José Donizete Duarte, participo desde 83 na paróquia Menino Jesus de Praga. Estive em vários serviços na paróquia e depois fiquei também por 7 anos no Comide e atualmente estou no serviço do Comire, Conselho Missionário do nosso Regional Sul 2. Maravilha. Eu sou Alberto Kloster Filho, eu sou natural de Pitanga, eh, participava da paróquia São Francisco de Assis, no Jardim Alvorada. Ainda é minha paróquia, mas só que nos últimos 13 anos, 14 anos, estou eh, numa, numa caminhada missionária, numa ação missionária em Rondônia, e também estivemos na Guiné-Bissau, na África. Meu nome é Beliusa Aparecida Culiaca Kloster, tenho 63 anos e sou da paróquia São Francisco de Assis do Jardim Alvorada, onde fazia parte da equipe de liturgia. Depois participamos do ECC, da Pastoral Familiar e também da Pastoral da Criança. E atualmente nós estamos, eu e o Alberto, em Guajará-Mirim desde 2011. Maravilha, maravilha. Então, assim, eu sei que a gente vai acabar começando a falar do histórico passado, né? Pra gente entrar no tema das missões, mas eu acho que uma coisa importante é que todo missionário sai de algum lugar, né? E principalmente sai de um encontro com Cristo. Como que foi o encontro com Cristo de vocês? Bem, a minha experiência já foi desde pequeno, acho que no colo. Eu lembro, tenho assim um lampejo de estar caminhando ali em Boa Ventura, era um distrito de Pitanga, Uhum. com a minha mãe e pessoas da família, no encontro nas Santas Missões. Então, na paróquia Santana de Pitanga, então estava acontecendo as Santas Missões. A gente levantava 4h30, 5 horas da manhã para estar lá na Capela Cristo Rei, ali em Boa Ventura, Aham. e participar dessa ação que já na época se fazia. Então, os redentoristas estavam ali, os padres, os religiosos estavam ali, então animando a missão. Então, isso acabou influenciando na vida da gente, né? Então, o berço é que vale muito. A ação de Deus, ele age em qualquer campo, não Sim. importa. Aham. Mas muitas vezes é necessário que se dê um caminho, né? Então, a família deve encaminhar. Então, o meu exemplo veio desde a família. E depois, posteriormente, a gente fez uma caminhada e até chegar hoje. Desde pequenininho, então, você já tinha algumas experiências, né? Foi essa situação. Você já enxergava outros missionários, vamos dizer assim também. Isso, Aham. já enxergava outros missionários. A minha mãe, depois a gente cresceu, mudou para Guarapuava. Ela continuou participando lá com mais assiduidade, porque daí tinha uma paróquia próxima. Ah, Morávamos no bairro Bom Sucesso. Ali ela participava dos encontros, dos grupos de reflexões, grupos bíblicos. Então, tudo isso acabou influenciando, né, na caminhada. entendi. E você, José? Também foi do berço? Também, Carlos, realmente foi do berço. Minha mãe e eu já, quando comecei a entender, minha mãe rezando o terço, ela tinha um altar, ela sempre teve um altar na casinha dela,
porque meus pais eram colônio, então mudava a cada 2, 3 meses, mudava para uma fazenda e nunca tinha um trabalho fixo, né? Era Aham. colônio, então ele mudava muito. E minha mãe, todas as casas ela tinha um altar e eu estava ali acompanhando e vendo ela ajoelhada rezando o Santo Terço. Sabe? E isso aí foi me despertando, foi me despertando. E nos domingos também ela colocava, ligava o rádio para ouvir a Santa Missa, né? E eu fui vendo essa realidade cristã, né, copiando da minha mãe. E interessante, quando eu tinha mais ou menos 4 anos, a gente almoçava cedo, né, na fazenda, e em um certo dia a mãe ligou o rádio e estava passando a missa. Eu estava almoçando e estava rezando a missa tal, e eu parei de comer. Eu parei de almoçar e minha mãe falou: por que você parou de almoçar? Mãe, porque tá passando, o padre está falando, está rezando. Não, mas não precisa. Mas eu pus na minha cabeça que eu tinha que respeitar aquele momento, né? Esperei terminar aquela Santa Missa via rádio e para depois voltar a almoçar. Então, a minha experiência, né, assim, de cristão, nasceu realmente da minha mãe. Da sua mãe. É uma coisa interessante que você mencionou é que o contato com a presença na Santa Missa era mais difícil naquela época, né? Quase, às vezes, muito fora da realidade, né? Totalmente fora da realidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu tinha aproximadamente 7 anos de idade, foi quando foi batizar um irmão menor, né? Aí foi inclusive em Cruzeiro do Oeste. E a primeira vez que eu entrei na igreja, aí eu já vi lá Jesus Cristo, né? Antes eles deixavam Jesus Cristo na frente do altar, né? A imagem de Jesus, eu fiquei assim impressionadíssimo. Tinha um santo também, eu não lembro agora o nome, foi degolado com sangue, Uhum. e aquilo lá me tocou tanto que, né, me levou a perguntar muitas coisas para minha mãe, né? E assim, eu fui voltar a participar de uma missa presencial quando eu tinha aproximadamente 12 a 13 anos, Nossa, porque era muito difícil, não tinha como, né? A primeira Eucaristia minha foi acontecer com praticamente 10 anos de idade também, sim. né? Porque não tinha acesso à igreja, né? E graças a Deus aconteceu porque um dos parentes da minha família, da minha mãe, deu um pedaço de terra lá na cidade de Uniflor para meu pai tocar. E aí sim nós começamos a participar, né, da igreja na paróquia da cidade de Uniflor, aqui da nossa diocese, arquidiocese. Entendi. É que, assim, pra gente que é mais novo, não é uma realidade muito próxima. A gente tem, por exemplo, aqui em Maringá mesmo, tem paróquias que celebram 4 missas no domingo. Então, assim, a gente pensa assim, poxa, ficar meses, até questão de anos de participar de uma missa, não é uma realidade nossa, assim. Mas era um contexto que se vivia naquela época, porque era difícil, né? Não tinha tanto acesso, não era fácil essa disponibilidade para conseguir, né, e para a família também se organizar para fazer isso. Realmente é interessante saber disso, porque a fé do povo mesmo assim era alimentada, né, mesmo com a distância do Santo Sacrifício, era alimentada a fé do povo. As devoções, Carlos, as Aham. devoções populares que mantinha a fé do povo, né? Eu digo assim, Carlos, a todos os ouvintes, né, que as mulheres é que carregou a igreja, a fé de Jesus Cristo nas costas. Porque as mulheres sempre foram de orações, foram sempre de rezar o terço, né? Verdade. Os homens sempre tinham aquele preconceito de ir à missa, de ir à igreja, de levar, mas as mulheres sempre rezando, sempre rezando. Então, eu digo, sem medo, as mulheres, por muitos e muitos anos, carregou a fé cristã, trouxe a fé para a nossa realidade de hoje. Entendi. E a gente tem aqui uma missionária também para contar um pouco mais sobre isso. E como que foi o seu encontro, Belisa, com Jesus? Quando eu morava em Nova Esperança, eu tinha em torno de 7 a 9 anos, eu fiz a catequese lá. Então, eu morava em frente à Igreja Matriz de Nova Esperança, né? Meu pai era policial militar, nós morávamos no fundo da delegacia. Então, eu ia todos os dias na igreja.
E assim em cima tinha os santos, né, que ficavam lá guardadinhos. Eu ia lá todo dia, dava um beijinho em cada um, sabe? E falava um pouquinho com eles. E depois da catequese eu participei de um coralzinho, né, de crianças. E foi assim que eu fui continuando. Depois mudamos para Maringá, porque naquela época meu pai mudava bastante de região. Uhum. E daí ali aqui em Maringá, no Alvorada, a gente começou a participar da Santo Antônio, que não tinha ainda São Francisco de Assis, e é longinho lá, deve dar sei lá, 1,5 km, 2 de casa, mas a gente ia todo final de semana na missa lá, apesar do frio, da chuva, a gente estava lá na igreja. Aham. E depois nós começamos a rezar os terços, né? Rezar os terços nas famílias, nas casas. Eu ajudava um senhorzinho lá que faleceu há muito tempo, mas era ele que direcionava o terço, então marcava, a gente ia junto com ele rezar. E depois em casa também, apesar do meu pai ser evangélico, mas não era evangélico praticante, né? Uhum. Então nós íamos, rezávamos em casa, ele rezava junto com a gente e era muito gostoso encher a casa de gente e rezar os terços. Então foi assim que nós iniciamos a nossa vida cristã. Depois disso, eu e o Alberto nos casamos em 80 Uhum. e depois eu fui atuar com a Pastoral da Criança em Colorado. Por 12 anos nós moramos lá, então foi lá que essa vocação, essa vontade de estar ajudando foi aflorando cada vez mais. Entendi. Então, vocês se conheceram no contexto da igreja, então, foi isso? Não, eu morava em Guarapuava. Aham. Eu servi o exército lá em 78 e a gente teve um encontro de família, né? Que na verdade nós somos primos. As mães são irmãs, mas de casamentos diferentes. No primeiro casamento nasceu a mãe da Belilza e do segundo nasceu a minha mãe. Entendi. Então teve um encontro de família, ela morava aqui no norte, no sul. A gente teve um encontro e o, houve assim um cruzar de olhares, né? Foi amor à primeira vista? Foi a primeira vez. E daí, com o salário do exército, eu consegui ainda vir visitar elas sempre, pelo menos duas vezes a cada 6 meses, né? Então, fazia um esforço para vir fazer uma visita. Daí, Entendi. em 79, daí incorporei na Polícia Militar e vim fazer a escola aqui em Maringá. Aqui no 4º Batalhão, tenho muitos amigos aqui que estão na ativa, quer dizer, na ativa não, a maioria agora é na reserva, né? Isso. Mas tenho amigos na ativa que são do tempo do meu trabalho, que trabalhei aqui bonito. na região. Então, daí foi quando a gente decidiu o casamento, porque eu ia para Curitiba, né, fazer o curso de sargento, e aí a gente decidiu fazer o casamento em 1980. Então estamos casados há 44 anos. Entendi. 2 filhos e 4 netos. 44 anos, 2 filhos e 4 netos. Que maravilha, uma benção, né? Então, você é policial de carreira, de profissão. Isso, eu sou policial já agora já inativo, né? Fui Aham. para a reserva, agora já estou inativo. E fui para a reserva em 2004. E aí foi quando a gente iniciou esse caminho na, na ação missionária. Um desejo que começou lá na década de 80, né? Já estava numa caminhada dentro da paróquia, mas ainda parece que faltava algo. Entendi. E também eu acho que o contexto da profissão ali para conciliar não era meio difícil, né? Isso, a gente, a Belilza tinha a missão dela na Pastoral da Criança, em Colorado, em Paranavaí, mas a gente, em 1984, 85, assistindo o Jornal Nacional, na Etiópia, guerra civil, a ONU não conseguia descer helicópteros para entregar alimentos às famílias que estavam lá, aquela pobreza, crianças morrendo de fome. Os helicópteros jogavam aqueles fardos com alimento, aquilo espatifava, as crianças pegando aquilo.
mas a gente tinha família, né? Então não tinha como fazer. Mas ela continuou no trabalho na Pastoral da Criança. Em 2004, quando eu fui para a reserva, e agora a possibilidade da gente ir em busca da missão. Mas a gente ainda tinha o filho que ainda estava menor, Uhum. aí a gente foi até a Espanha encaminhar ele, ele tinha assim um desejo de fazer essa experiência, né? Deixamos ele lá, ele quis ficar lá. A gente permaneceu durante um ano acompanhando ele lá. Quando ele completou a idade, aí a gente deixou ele trabalhando lá, caminhando sozinho a vida dele, né? E a gente veio e aí iniciou a participar em 2008 na equipe do anúncio, ainda na época, não era o Comid, eh, e com o padre Gessivan, a gente fez uma caminhada de formação, e então a gente, para depois a gente ir em busca da missão. Nossa, que O maravilha. sonho era ir à África. Bacana. E aí, né, depois no desenvolver da conversa, vocês vão falar um pouco mais sobre isso, né? É, então, pelo que eu entendi, Belusa, você começou ali na Pastoral da Criança, então como que funcionava essa atuação ali? Você, qual que era o seu papel ali na Pastoral da Criança lá em Colorado? Nós tínhamos uma casa onde atendíamos crianças desnutridas. Uhum, E nessa casa ficava uma funcionária paga pela paróquia, né? E essas crianças passavam o dia ali. E então a minha função ali era chegar na segunda-feira, pesar elas e, e orientar as mães com relação, né? Por que que diminuiu o peso, por que que tá com a fralda suja, tem que dar um banhozinho antes de trazer para cá, tem que trocar, não pode trazer com a fralda que dormiu, porque chega ali, você tem que, imagina, 5, 6 crianças, uma pessoa só para dar banho e tudo, né? sim. Então a gente tava ali e quando a criança chegava assim, muito desnutrida, nós tínhamos uma médica lá, pediatra, quer dizer, um casal, que hoje até o doutor já é falecido, a doutora Odete e o doutor Nilson, eles que ajudavam a gente. Então a gente ligava e levava lá no consultório para a doutora avaliar e ver o que a gente tinha que fazer. Então era essa a minha função. Eu levava da vacina, eu levava no médico. Se precisasse internar, a gente acionava a família: olha, vamos ter que internar porque não está bem, arrumar alguém para ficar com a criança no hospital. Sim. E às vezes a gente revezava com a família, ficava também. Então eu pesava eles na segunda-feira e na sexta-feira para ver como é que estava sendo a evolução das crianças. Então, a gente conseguiu recuperar muitas crianças lá com a graça de Deus. E também nós levamos 2 para casa uma vez. Teve um que ele era gêmeo e o irmãozinho morreu. Nossa. E a mãe não batia muito bem da cabeça, ela não tinha assim, noção das coisas. Então, a criança pegou uma pneumonia dupla, porque a casa não tinha mata-junta, era meio aberta, então ela dava banho, aí ela deixava a criança ali em cima da cama, ia procurar no berço as roupas todas emboladas, aí para daí ela vir e colocar a roupa na criança. Então, com isso, ela adquiriu a pneumonia. Poxa. E então, nós fomos chamados e nós fomos até a casa, e eu falei, não, vamos levar no hospital. Ligamos para a doutora, o doutor falando, leva lá no hospital que eu já estou indo. Uhum. Aí chegou lá, detectou a pneumonia. Então ficou internada, a mãe ficou lá, mas ela tirava do berçário para amamentar e ficava andando no corredor. E o doutor falou: olha, não posso fazer nada. O que eu podia fazer, já fiz, né? Daí ele falou: ó, vocês, né? Ele era presbiteriano, ele falou: eu sei que se vocês acreditam no batismo, né? Então, se quiser arrumar alguém para batizar, já batiza aqui no hospital, porque eu não garanto nada. Uhum. Então, daí nós fomos, né? Eu batizei no lugar da madrinha, que no momento não podia, e estava um frio muito grande, mas aí o doutor, passado uma semana, ele recuperou. Aí o doutor falou: olha, eu posso liberar, mas se ele for para casa com a mãe, ele vai morrer, ele não vai suportar. Então, nós levamos para nossa casa, com a autorização dos pais. O pai dele era já meio idoso, e ficamos com ele um bom tempo. Eu levava ele lá na casa para os pais poderem ir lá visitar tudo, Sim. mas ele não tinha força nem para mamar, então a gente tinha que
né, colocar na chuquinha, aí graças a Deus conseguimos recuperar. E a outra criança também, ela estava com 7 meses, pesando 3,5 kg, então ela já não tinha força nem para ficar sentada. Aí acionamos a doutora, internamos ela também, e graças a Deus os dois recuperaram, mas ficaram em casa, na minha casa. Mas a Juliana, como ela já era mais velhinha, ela começava a chamar a gente de papai e mamãe por causa dos filhos. Aí eu falei assim, nossa, me deu dó. Eu falei para a coordenadora, falei, olha, não dá para ficar com a Juliana, a gente vai se apegar, ela vai se apegar a gente, como é que a gente vai fazer depois, né? Ela tá chamando a gente de pai e mãe daí. Aí a coordenadora falou, não, eu levo para casa também. Ficou mais uma semana na casa dela. Lá ela também começou a mesma coisa, chamar Sim. de pai e mãe. Aí, mas daí ela se recuperou, então devolvemos para a família, mas ela continua na casa para a gente poder estar acompanhando ela todos os dias, a evolução dela, e com a graça de Deus foram recuperados. Que maravilha. E eu acho que daí, a partir disso, você já começou assim, a entender a realidade de um missionário, né? De perceber, assim, que a necessidade era muito maior do que só a material ali, né? Sim, assim, é uma necessidade não só de você suprir a necessidade, é de você estar presente, de você estar junto, de você chamar a mãe, a realidade, olha, está acontecendo isso, você tem que fazer assim, né? Porque elas estavam todos eles inscritos no conselho, né? Porque a gente tem que acionar o conselho no caso de negligência, né? Então, a gente chamava aí essa coisa de você estar ali com aquelas crianças, sabendo que ela está precisando de você. E eu chegava lá, eu adoro bater na bundinha deles, sabe? Aí eu chegava lá e eu ia trocar e eu batia na bundinha e tal, né? Aí tinha um lá que já vinha, a titia, já vinha virando a bundinha para mim, bater na bundinha deles. Então, é isso que me enchia de alegria, sabe? De saber que eles estavam se recuperando, que a família ia conseguir dar o suporte depois. E olha, você não estava tão longe de casa, né? Não, Pra gente já. estávamos ali. Exato, não era uma distância absurda, né? Uhum. Por exemplo. E daí a gente já começa já no assunto que a gente veio falar, né? O José também já foi para Guajará-Mirim, né? Que hoje é a atual missão que vocês estão, né? Sim. Então, assim, são mais de 3.000 quilômetros, né? Onde a Arquidiocese de Maringá mantém o projeto Igrejas Irmãs lá na Diocese de Guajará-Mirim. E como é, por exemplo, assim, aí os três podem falar, né? Como é a realidade da Diocese de Guajará-Mirim? Qual que é o que vocês entendem, por exemplo, que são as maiores dificuldades? Como foi a experiência lá? Bem, a gente iniciou aqui então com a equipe do anúncio, Uhum. e daí em 2010, o padre Gessivan pediu para ir até Guajará-Mirim e trazer um relatório sobre a questão social lá de Isso. Guajará-Mirim. Eu estive lá e retornando daí, antes de ir para voltar para Guiné-Bissau, apresentei esse relatório e ele daí, como já havia a previsão de retorno lá para Guajará-Mirim, que o padre João Caruana viria para Maringá para escrever o livro sobre as missões maltesas, e o padre Genivaldo ficaria sozinho na paróquia Nossa Senhora Aparecida, então havia necessidade de uma presença junto, e não havia um padre à disposição para seguir para Guajará-Mirim para ser esse apoio ao padre Genivaldo. Na época tinha várias comunidades rurais, eram 16 comunidades no total, então era uma dificuldade grande que ele tinha lá, então a gente foi para Guajará-Mirim. Então a realidade lá é totalmente como a gente conversou aqui, Maringá, no começo na nossa época, né? Então é uma realidade que de missas de uma vez por ano, 2 vezes por ano, as distâncias enormes, então as dificuldades de deslocamento, como havia aqui na nossa região. Então esse apoio da Igreja Irmã da Arquidiocese de Maringá para a Diocese de Guajará-Mirim, ela é muito importante.
ela iniciou em 2002, né, enviando sacerdotes, posteriormente enviando leigos e atualmente enviando também ajuda financeira, porque a Diocese de Guajará-Mirim ela ainda não tem condições de se manter sozinha, somente com as arrecadações do dízimo e das ofertas. Então, apesar de se fazer um trabalho de conscientização sobre a importância do dízimo, mas algumas paróquias ainda não conseguem autossuficiência. Entendi. Então, para o José também, nesse sentido também, você enxerga que a dificuldade financeira é um ponto muito importante? Sim, sim, a dificuldade financeira lá é muito difícil, porque a maior parte pelo menos na experiência que eu vivi lá em Guajará-Mirim, as famílias são tudo muito pobres. São as pessoas, né, casas muito humildes, casas simples, famílias simples. Então, eles praticamente trabalham para se manter. Então, eles não têm ainda essa consciência de tirar um pouquinho e ajudar a igreja. Mas mesmo que eles tiram um pouquinho para ajudar, o que eles dão é pouco para uma despesa que uma diocese tem, né, manutenção das paróquias. Então, fica muito difícil ainda nesse sentido, que as famílias são pobres, com baixa renda, com dificuldade de emprego, de trabalho, porque Guajará-Mirim não tem indústria, Guajará-Mirim não tem fábricas, né? Então é um trabalho muito pessoal ali na lavoura, né? E então por isso que a gente trabalha. Eu tento trabalhar com as paróquias, tentava trabalhar com as paróquias, motivar os padres nessas campanhas do dia 15, né, de agosto, da padroeira da Nossa Senhora da Glória, e estendida para o final de semana seguinte, né, que todas as paróquias contribuem fielmente com os valores arrecadados, porque a Diocese de Guaramirim precisa da nossa ajuda para ajudar os missionários a se deslocarem para ir à missão, ao encontro das pessoas. Se não for ao encontro das pessoas, né, nós não estamos sendo missionários. Jesus Cristo nunca parou. Jesus Cristo foi ao encontro das pessoas. Jesus Cristo ia às comunidades, às periferias. Jesus Cristo curava, restaurava as pessoas e devolvia novamente à comunidade, devolvia à sociedade. É isso que o papel de uma igreja é ir ao encontro e ver as dificuldades que aquelas famílias, que aquelas pessoas têm, tentar recuperar e trazê-las de volta à sociedade, porque as pessoas, né, ficam muito distantes de Deus e se sentem rejeitadas. Muitas pessoas se sentem rejeitadas porque Deus está me castigando, Deus não castiga ninguém. Né? São as consequências da vida, são a consequência da natureza, da humanidade, do mundo. A estrutura do poder é que faz que as pessoas se tornem pobres, muitas vezes. Né? Então, esse ir ao encontro é o projeto de Deus Pai, Deus Filho e de Jesus Cristo. O que Jesus sempre fez. Aquele que entende, lê as mensagens de Jesus Cristo, ele vai entender perfeitamente o que é uma igreja em saída. Entendi. Eu gosto bastante desse termo de igreja em saída, porque e aí a gente pode abranger ele para muitos sentidos, né? Por exemplo, você mencionou agora a área espiritual da missão, né? Porque, por exemplo, às vezes a dificuldade que as pessoas têm não é uma dificuldade obrigatoriamente financeira, vamos dizer assim. Você mencionou um caso ali, por exemplo, assim, da pessoa dela se enxergar rejeitada por Deus, né? Então, por exemplo, assim, não muito distante daqui a gente também tem essa realidade, mas eu imagino que ainda mais lá, porque daí não tem a presença da igreja a todo momento, né? A pessoa não pode buscar, por exemplo, uma capela, ela não pode buscar, às vezes, uma assistência espiritual, porque ela não tem um sacerdote próximo. Não tem. E aí, eu acho que é aí que vem a importância, por exemplo, assim, de pelo menos, que nem vocês mencionaram, né? Missa uma vez por ano, ou contato com os missionários uma vez por ano. Mas imagino que esse contato já deve ter
feito, assim, a diferença na vida de muitas pessoas, né? Vocês têm algum caso para mencionar, assim, de algum momento que vocês foram lá ou até se vocês quiserem relatar um pouco de como funcionam essas missões ribeirinhas, né? Que vocês precisam visitar as comunidades que são bem distantes. Como que funciona isso, sabe? E por que demora tanto tempo para conseguir voltar na outra comunidade? Por exemplo, naquela mesma, né? Bem, esclarecendo que a Diocese de Guajará-Mirim, Uhum. ela tem 3 regiões pastorais. Vou colocar aqui no mapa, Isso. aí fica mais fácil de você Fica mais- explicar. Aqui, ó, para o pessoal entender também. Então, nós temos a região pastoral sede, que fica em Guajará-Mirim. Você percebe que é uma região onde tem muitas reservas indígenas, reservas extrativistas e parques estadual e federal. Então, sobra pouca região que de agricultura. Não que isso não seja importante. Isso é importante e nós devemos preservar porque é para toda a humanidade, não é Sim. somente para nós. Então é importante. Mas então aqui, nessas reservas extrativistas estão os ribeirinhos, estão pessoas lá, algumas linhas que estão no interior. Então elas estão aqui na Reserva Extrativista Ouro Preto, estão aqui no Parque Nacional da Serra da Cotia, estão entrando pela região centro. Então Costa Marques é a região centro. Aham, Para o bispo fazer uma visita pastoral, reduz um pouquinho, aham. para ele fazer uma visita pastoral na região centro, ele vai a Porto Velho, Lá em cima, lá no mapa, né? mapa, vem a Ji-Paraná para chegar aqui em Costa Marques. Então dá em torno de 1.000 quilômetros. Nossa. Para ele fazer uma visita pastoral lá, o padre Divaldo, Lá em Cabixi, em né? Cabixi, ele tem que ir a Porto Velho, ir a Vilhena, Deixa eu até do extremo, né? diminuir aqui. Isso aqui, né? Aí onde está o É, Porto Velho lá em cima, Vilhena aqui, né? Aqui, isso. Cabixi está aqui embaixo. Aham. Então, ele vai rodar em torno de 1.100 quilômetros. Então, ele gasta 2 dias para fazer essa visita pastoral dele. Daí lá, até chegar às comunidades mais distantes, algumas em torno de 80 quilômetros. Então, ele tem que ficar lá 15 dias para fazer uma visita pastoral. Então, as distâncias são longas. Então, por isso, aqui tem os padres nas paróquias, Sim. Costa Marques, São Francisco, São Miguel, mas também aqui ele tem diversas comunidades, normalmente mais de 30 comunidades rurais. Então, aí é a dificuldade. Aqui, para fazer uma visita pastoral nas aldeias indígenas, tem que rodar em torno de 12 horas de barco, uma voadeira, um barco de alumínio, né? Não muito grande, com motor 40 ou 60, 12 horas. Gasta em torno de 350 litros de combustível. Nossa. Então tem que pagar um piloto prático, porque nesses rios existem baías, existem chamados furos, na época da cheia, então o rio enche, então há desvios, que então encurta o caminho e chega um pouco mais rápido. Na época da seca, tem que ser um barco menor, com motor menor, então as dificuldades são maiores. Então, e isso custa em torno de 4 a 5 mil reais cada viagem dessa. Além da distância, do tempo, tem a questão financeira. O custo é altíssimo. Altíssimo. Então, a diocese, se ela for fazer muitas visitas pastorais, vai faltar para ação social, vai faltar para outras pastorais que na cidade também tem a necessidade. Né? Essa é a realidade. Então, a visita pastoral aqui na região de Surpresa, aqui Surpresa é um distrito de Guajará-Mirim, não tem acesso por rodovia. Então, tem que fazer uma viagem de Guajará-Mirim a Surpresa
voadeira maior, Uhum. ou então fazer a visita com o barco menor, já visitando as comunidades, algumas comunidades que não são muitas, aqui entre Guajaramini e Surpresa, porque são área de reservas, então não há muitas comunidades formadas, há algumas aldeias Aham. e poucas pessoas que moram ali, seringueiros, alguns extrativistas que moram ali. Chegando em Surpresa, daí tem que alugar um barco menor, ou então um barco com uma estrutura maior para fazer a visita daí no rio Guaporé, que é um afluente aqui do Mamoré. Daí é um rio menor, então a embarcação tem que ser menor, daí já demora mais para chegar até as aldeias indígenas e outras comunidades. Ali também se atende às comunidades Bolivianos? bolivianas, Que aqui é fronteira com a Bolívia, né? fronteira com a Importante Bolívia. mencionar, né? O Então, trabalho da Diocese de Guajará-Mirim, ele vai além fronteiras do próprio país, né? do próprio país. Então, Aham. ele, como aqui também tem dificuldade pastoral, a igreja também é uma igreja pobre, uma igreja que tem dificuldades do clero, dificuldade financeira. Então, a igreja de Guajará-Mirim, ela apoia também as comunidades ribeirinhas bolivianas. Que bacana. Quando a gente esteve em Cerejeiras, onde tem o Parque de Corumbiara, Uhum. a gente atendia 3 comunidades bolivianas e apenas uma brasileira. Olha. Então, em Laranjeiras é uma comunidade quilombola, poucas pessoas, né? Haviam 3 famílias, né, nas primeiras visitas, depois uma família saiu, ficou apenas 2, mas são duas famílias cristãs que estão lá e que esperam uma visita, pelo menos 1, 2, 3 por ano, né? Uhum. Então, São filhos de Deus também. são filhos de Deus e esperam. Então, é essa a dificuldade, a importância desse projeto Igreja Irmãs, dessa contribuição que a Arquidiocese de Maringá envia para Guajará-Mirim. São mais de... a gente estava vendo no mapa antes de começar, né, a conversa, são mais de 3.000 quilômetros para chegar lá, em Guajará-Mirim, saindo de Maringá, né? Isso. Mais ou menos. Quando a gente vai de carro, em outubro a gente foi de carro, a gente leva em torno de 4 dias de viagem, né? Você posa aqui em Rondonópolis, daí posa próximo lá de Vilhena, e daí tem que posar em Porto Velho para daí chegar lá no terceiro dia. Tá, chegamos a Guajará-Mirim. Chegar em Guajará-Mirim. Entendi. Então, para você rodar 1.000 quilômetros por dia é bastante cansativo. Então, às vezes é necessário posar, às vezes 4 vezes na viagem. Muito longo, né? Muito longo mesmo. Então mas é desafio, mas é uma satisfação muito grande ver a alegria desse povo. Sim. Quando você faz uma visita a uma família dessa. Mesmo sendo a maioria no estado de Rondônia, a maioria são evangélicos, né, que a igreja evangélica chegou lá no início do século passado, né, do século XX. Então, mas existem muitos católicos e mesmo os evangélicos nos recebem com muita alegria, com muita satisfação, né? Porque é uma visita, a gente vai em nome da missão de Cristo, né? Então nós não vamos apenas em nosso nome, nós não estamos em nosso nome, nós estamos em nome da igreja, em nome da igreja de Cristo. Bacana, bacana mesmo. Em que ano que o senhor foi para Guajará-Mirim, José? Tá. Eu fui em 2008, Aham. né? Nessa ocasião, eu entrei em novembro no COMIDE, a primeira reunião que eu fui participar do COMIDE, em novembro de 2007. Aham. Né? Em 2008 você já estava em Guajará-Mirim. Pois. Olha como que é as coisas, né? É exatamente isso que é a surpresa, né? Porque eu estava na coordenação do CPP, da paróquia, Menino Jesus de Praga, São Francisco Xavier, e sempre eu recebia um e-mail da coordenação para enviar um representante da paróquia para o COMIDE, para a reunião, para a formação. Né? E eu sempre procurava as pessoas e nunca consegui, né? Por 4 anos consecutivos, eu não conseguia enviar um missionário da paróquia para o COMIDE, né?
E aí que ele me incomodava. Aí eu falei, não, eu senti no coração, falei, eu vou, né? Porque a gente, apesar das tarefas que tinha, a ministra da Eucaristia, coordenador do CPP, ajudava na comunidade, São Maximiliano Maria Coube, etc. Né, eu senti a necessidade que o chamado era para mim. E eu fui para a reunião, né, e o padre Gessivan, que estava dando a formação, e ele era o assessor do COMIDE, e ele pediu para apresentar, né? Aí, logo que eu me apresentei, ele disse: Paróquia São Francisco Xavier, paróquia missionária. Aquele já me deu aquela chamada no coração. E no final da formação, ele disse: Olha, em 2008, agora em janeiro, nós vamos para Guajará-Mirim. Nós vamos lá para a missão ajudar lá o Padre Obelino, vamos visitar casa por casa, etc, etc, né? E aí chegou no final, as pessoas foram levantando a mão, ele queria mais ou menos 12 pessoas, né? As pessoas foram levantando a mão, tal, tal. Aí ele olhou para mim e disse: Você? Né? Falei, Padre Gessivan, eu Engoliu seco. chegar aqui, eu não entendo nada, né? Não, vou deixar as pessoas que estão participando já do Comídia há muito tempo, vou dar a vaga para eles, né? Com certeza. Ele disse: Nós vamos conversar. Né? E passou aí uma semana, ele voltou a falar comigo, falou: Não, você está escolhido para ir. Né? Que bacana. E de janeiro de 2008, nós fomos de ônibus, né? E com ele chefiando nós, ajudando. Então nós fomos em 12, 11 missionários, mas o padre Gessivan 12. E fomos de ônibus, gastamos, são 3 noites e dois dias e 3 noites de viagem, né? E fizemos essa experiência lá, casa por casa, visitando comunidade, né? E conhecendo a realidade, né, das famílias, né, do povo de Guajará-Mirim, da paróquia, porque na época a, a igreja irmã estava em Guajará-Mirim, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Né? Nessa ocasião, o padre Obelino nos acolheu, nos orientou, né? E foi assim uma experiência maravilhosa na minha vida, onde eu pude ver Jesus nas pessoas. Eu encontrei com Jesus na pessoa do padre Gessivan. Né? Assim, rapidamente, eu me adoeci lá no dia, né, no meio da missão lá, e o padre Gessivan me levou para o hospital. Enquanto eu esperava o atendimento, eu entrei, tinha uma capela, e naquela capela tinha a imagem de Jesus com as ovelhas. E Jesus com um bom pastor, né, carregando uma ovelhinha, pegando aquela ovelhinha ferida. E aquilo lá falei assim, fiquei olhando aquelas imagens, olhando aquela imagem, olhando aquela imagem. Aí, de repente, quando o padre Gessivan entrou na sala, bateu no meu ombro, disse: o médico vai te atender. Ali eu me senti aquela ovelha e Jesus me carregando no colo. Jesus me pegando ali naquela capela, na imagem do padre Gessivan, e me levando para a consulta. Que lindo. Onde ele conversou com o médico me internou, mas assim, rapidamente, né? Graças Sim. a Deus ele me deu o medicamento, com 3, 4 horas que eu fiquei no hospital, eu recuperei. Entendi. Mas foi um encontro marcante, né, com Jesus Cristo ali. Aham. Tá? Ao invés de eu levar a mensagem de Jesus Cristo para as pessoas, converter as pessoas, ali houve uma conversão muito grande na minha vida. Nossa, que bonito. E você não esperava viver um momento desse, né? Muito menos ficar doente durante a missão, né? Não esperava ficar doente, muito menos, e muito menos ter essa experiência, olhar. Eu podia ter ficado num banco ali sentado esperando, mas eu vi uma porta, entrei, era uma capela. E ali, exatamente, as ovelhas e Jesus com uma delas no colo. E eu ali falei assim: Nossa Senhora, né? Tudo que a minha mãe rezava e pedia a Nossa Senhora, Jesus Cristo, estou vivendo aqui agora. E depois teve outros momentos maravilhosos também. Em 2003, quando eu fui para Humaitá, minha primeira experiência foi em 2003. Eu fui pela casa Nossa Senhora de Sião. Uhum. Eu participava da renovação, né? E lá também foi um aprendizado assim que muito grande. Eu me preparava para... até na época o padre Reginaldo... aquele que falecido, como é que chama?
Padre Reginaldo, aquele magrinho. Eu não vou saber como. Tá, mas ele estava. Bem novinho. Eu não lembro agora, é o Padre Reginaldo. Ele, né, me enviou, eu fui conversar com ele sobre preparação, ele falou, compra o livro, O Caminho, um livro grosso. Comecei a ler aquele livro para preparar para o que eu vou levar para os ribeirinhos, né? Porque uma visita aos ribeirinhos. Né? O Caminho de que autor? O livro é O Caminho. O Caminho. É O Caminho. Uhum. Não lembro o autor, mas é... Tá? Eu comprei aquele livro, comecei a ler, e chegamos em Humaitá, em 3 pessoas, né? Aí o Dom Francisco é um bispo também alemão na época, hoje ele é aposentado, né? Não está bem de saúde, não sei como é que está ainda. Mas aí ele, na celebração da Santa Missa, também, ele celebrou a missa e no final ele disse, olha, eu sei que vocês têm uma caminhada, vocês têm uma estrutura, participem ativamente da igreja, para vocês alcançar o povo ribeirinho, conversar e atingir, né, a mensagem com eles, vocês precisam se esvaziar completamente de todo o teu saber, de tudo que vocês sabem, né, esquece e peça ao Espírito Santo para iluminar vocês. Já começamos com uma aula de ser missionário, é isso mesmo. Aí eu esqueci aquele livro de lado, levei ele ali e tal, se fosse precisar, aí eu deixei, comecei a rezar e fui ao encontro daqueles nossos irmãos, sabe? O que vocês não imaginam, o que eu aprendi lá. Lá, o padre vai uma vez por ano, né? E eles lá celebram a palavra sem Eucaristia, mas todo final de semana eles celebram. E são 12 comunidades, uma distância da outra, 40 minutos de barco, 1h30. Então são várias famílias. E cada comunidade tem de 10 a 15 famílias, né, dos ribeirinhos. E nós ficamos lá com eles 17 dias. Né? Então, o que eu aprendi em 2003, né, foi me levando para esse encontro também, né, em 2008, em Guajará-Mirim, para ter uma experiência maior. E depois, em 2010, eu acho que eu voltei novamente. Aí nós fomos em 6 pessoas também, 2010. Uhum. E depois, além de o Comide, nós íamos nas paróquias, tinha um calendário, as paróquias pediam a missão. Nós íamos um primeiro semestre e o segundo semestre. Então fomos de diversas paróquias, o Comide foi ajudar na evangelização, foi a missão, né, na Arquidiocese de Maringá. Entendi. Então, foi um crescimento muito grande em termos de missão, né, onde que eu fui crescendo. Em 2011, me elegeram como coordenador do Comide, fiquei 7 anos no Comide também, e depois, automaticamente, me chamaram para o serviço do Comide, onde estou até hoje, de 2020 até hoje. 4 anos, então. Todo o estado. Todo o estado do Paraná. Então você tem contato, por exemplo, não só com o Alberto Cobilusa, mas com os outros missionários, por exemplo, da Diocese de Guarapuava, de Camorão, Londrina, sim, todo o Paraná. Exatamente. Nossa. O Comide é um elo entre os comides, né, para motivar os comides a se fortalecer, a criar comipas, entendi, nas suas dioceses. Então, esse é o trabalho de um coordenador, né, de uma equipe do Comide. Acho que é importante você até explicar um pouquinho como funciona essa estrutura, bem rapidinho assim, né, para quem não entende, para quem não conhece, né, que a igreja ela tem uma estrutura organizada para manter essas missões, né? Tem lideranças, que nem você falou, tem os comipas, o Comide, o Comide. Você só puder assim passar só rapidinho assim. Então, nós temos as POM, Pontifícias Obras Missionárias, isso, né, que funciona em Brasília, e que é o contato com a Santa Sé. O contato com a Santa Sé. Aí nós temos o Comina, Conselho Missionário Nacional. O Comina, ele cuida da missão de todos os coordenadores de todo o Brasil. Comina. Né? Depois vem o Comire. Comire é o
conselho missionário regional, de cada regional. Então, todos os regionais do Brasil, existe o Comina, Uhum. o Comire. Comire. Né? Do Comire, aí nós temos a estrutura que é o COMIDE, Conselho Missionário Diocesano. Né? O COMIDE, né, cuida de motivar as paróquias, né, a criar o Conselho Missionário Paroquial, o COMIPA. Né? Porque o COMIPA, né, para quem ainda não entende, o COMIPA é um elo para ajudar a paróquia a se firmar cada vez mais missionária. Porque o COMIDE, o COMIPA, ele vai rezar, planejar e executar. Né? Mas para executar, o COMIPA ele reúne, analisa as atividades que ele quer fazer durante o ano, Sim. né? Leva para o CPP, né? O COMIPA não pode fazer nada sozinho. Ele tem que estar incorporado à paróquia. Sim. Ele leva as propostas para o CPP aprova, então envolve toda a paróquia naquela atividade. Né? E ele, né, motivar a coleta missionária do mês de outubro, Sim. a reza do terço, né, missionário, a coleta da campanha da fraternidade, né, o Óbulos de São Pedro. Então, tudo isso seria uma motivação de um dos missionários de um COMIPA. O COMIDE, a coordenadora do COMIDE, motiva os COMIPA. Né? O coordenador do COMIRE motiva a coordenadora do COMIDE. Né? O COMINA motiva o coordenador dos COMIRE. Então, assim, é tudo uma ligação um com o outro, né? Bacana. Para a gente caminharmos juntos. Para permitir com que esse trabalho missionário aconteça, né? Isso. Entendi. Então, assim, uma coisa que eu percebi é que o missionário ele é muito despojado de si, né? Ele não... Que nem você falou, né? Eu, sinceramente, para mim, isso aqui foi uma lição. De, tipo assim, em um momento que se eu tiver que anunciar Jesus, que eu me esvazie de mim e peça para que o Espírito Santo me encha, né? Então, assim, aí eu queria falar de todos vocês, né? Tipo, que vocês todos conversassem, que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quais frutos que vocês enxergaram dessas missões que vocês participaram? Por exemplo, vocês que vão voltar agora para Guajará-Mirim, né? Hoje a gente está gravando esse programa dia 12 de agosto, mas ele vai ser exibido mais posteriormente, né? Mas quais frutos que vocês já enxergaram, assim, das missões que vocês participaram? Como que foi esse processo? Se a Belilza quiser começar a falar, ela já está ali. Então, os frutos que a gente colhe é saber que você está lá fazendo parte dessa comunidade, porque o que a gente faz lá é dar um suporte, onde quer que esteja, a gente dá o suporte. Então, a primeira vez que a gente estava lá com o padre Genivaldo, nós íamos nas comunidades rurais junto com ele, celebrar a missa com ele, e também ele tinha um programa chamado Oração da Noite, a gente ia rezar junto com ele lá. Uhum. Então, as pessoas comentam, falam, olha, nossa, eu lembro de vocês quando vocês vinham aqui, aquele tempo, porque... Vocês marcam no coração das pessoas. Marca, queira ou não queira, você marca porque você está presente em todos os momentos que você pode, né? Nós também administramos a Rádio Educadora por 3 anos lá, então tudo isso vai deixando, como diz o ditado, um rastro bom. Entendi. Né? Então as pessoas sempre estão, olha, quando você estava na rádio, eu lembrava, nós não somos radialistas, mas nós temos um programa na Rádio Educadora lá, que o Dom Benedito pediu para a gente colocar. Então, mas a gente faz isso assim com tanto carinho que as pessoas percebem o amor que a gente tem, a ação missionária que a gente faz. Então, o fruto que a gente deixa é a presença mesmo.
sabe? Não é, você fazer e acontecer, é você estar ali junto com eles, você estar partilhando da tua vida junto com eles, e eles se sentem assim felizes por saber que outras comunidades se preocupam com eles Se lá. importam, né? Que Se eles são importam. importantes para alguém. Aham. A gente fala sobre a nossa vida aqui e eles falam assim, nossa, mas como é que você deixa tudo isso para estar aqui, né? Então, é o amor, a gente tá ali. Sim. É o amor que a gente está desenvolvendo junto com eles, está nas preparações da missa, está ali em Cerejeiras, por exemplo, tem a caminhada do dia 12 de outubro. As pessoas andam de Cerejeiras a Colorado do Oeste, 40 quilômetros a pé, do dia 11 ao dia 12, né? Sim. Saem dia 11 à noite. E isso também foi nós e o padre que estava lá que criamos essa caminhada. Então, nós achamos que seria em torno de 50, 80 pessoas, mas na primeira vez foram 500 pessoas. Olha, E vem aumentando ao longo do tempo. São 4, 5 anos que... Não, mais, né? Eu acho que uns 8 anos mais ou menos que está acontecendo isso, porque nós ficamos 5 anos em Curitiba. sim. Então, ao longo do tempo tá aumentando. Então, é isso que a gente deixa, né? A gente tá junto com eles nesses momentos, criando bons momentos com eles, de partilha, de conversa, de troca. É isso aí. Nossa, é lindo, porque, na verdade, assim, vocês marcam o coração, né? E deixam a presença de Deus para aquelas pessoas. E saímos marcados Saindo no também. mercado também. Eu acho que bacana, uma coisa que todo mundo. Eu tenho vários amigos que têm contato com missões, porque vão pra fora, participam de comunidades católicas, né? E aí. Eles sempre falam isso, que eles são mais alimentados do que eles alimentam os outros. Exatamente. Que eles são mais encontrados do que eles encontram. Porque a vivência com as pessoas muitas vezes, por exemplo, eles enxergam a pureza das crianças em ver aquelas pessoas ali e a felicidade por não conhecê-las e querer conhecer e querer estar com elas. Eu acho isso sensacional. E fico muito feliz, assim, de verdade, de a gente poder estar conversando sobre isso. Ah, eu vou colocar aqui na tela uma coisa que eu achei interessante, que vocês encaminharam pra gente umas fotos, até para as pessoas conhecerem mesmo a realidade, né? Então aqui, por exemplo, é, aqui é uma aldeia indígena, é isso? Isso, aqui é uma aldeia indígena, tá aí o padre William, que está fazendo essa visita, a gente estava junto. Então, uma família católica, é uma aldeia onde Sagarana, é uma aldeia que foi planejada e construída pelo segundo bispo de Guajará-Mirim, Dom Roberto. Como haviam muitos enfrentamentos entre seringueiros, seringalistas, indígenas, e havia muitas mortes. Também esse contato da civilização com essas pessoas que não tinham uma imunidade também levou doenças a Entendi. essas pessoas. Então, como Dom Roberto, Dom Rei, tinham formação de medicina, eles foram até as aldeias, principalmente lá no Pacas Novo, que onde, a região onde haviam mais indígenas e onde haviam mais confrontos, e eles fizeram essa pacificação, mas como o Serviço de Proteção ao Índio proibia a presença da igreja nas aldeias na época, Uhum. até hoje, para ir às aldeias é necessário ter uma autorização, mas hoje está mais tranquilo. Sim. Mas na época era proibido. Então, eles foram e fizeram a proposta de criar essa aldeia como um centro sanitário, onde os indígenas que quisessem viriam, seriam trazidos e levados para serem tratados nessa aldeia. Porque como eles estavam morrendo de fome, morrendo por problemas também de alimentação, porque como eles vivem do extrativismo, estando doente eles não podiam caçar, não podiam pescar, então estava sendo dizimada totalmente a população indígena. Então eles vieram pedir esse apoio
até na diocese, na prelazia. Uhum. E na época ainda era o bispo Dom Rei, pediu para Dom Roberto, que tinha descendência indígena, que fizesse esse contato e que levasse esse apoio a eles. Construíram essa aldeia, então essa família é uma das famílias das primeiras que foram levadas para lá e permanecem lá. Então essa aldeia ela é totalmente católica. Inclusive Dom Roberto, os últimos anos de vida dele, ele passou nessa aldeia. Ele escreveu muitos dicionários, histórias. Ele tem um trabalho muito grande na língua indígena. Então, Bacana. ele fez publicações. Na época, houve a Secretaria de Educação do Estado acolheu e também implantou nas escolas indígenas. Então, é um trabalho muito interessante. E ele, quando morreu, ele fez questão de ser sepultado nessa aldeia. Então ele está sepultado, Dom Roberto está sepultado em Sagarana. É um testemunho lindo, né? Então isso sensacional. que também motiva a gente a estar com eles. Sim. A alegria deles receber uma visita de alguém que vai de Guajará-Mirim, da igreja, de estar presente, é uma alegria muito grande que não tem preço e expressar em palavras é difícil. É bacana que quando a gente, por exemplo, assim, uma visita dessa, né, vocês fazem o que é a realidade mística da igreja, né? Porque a gente está sempre junto pela oração, né? Pela comunhão, pela palavra, né? E aí quando a gente vai lá fisicamente, a gente sente isso. Porque por exemplo, assim, quando eu vou numa igreja diferente, por exemplo, em outra cidade, né? Mas sendo católico, apostólico romano, assim, eu me enxergo como irmãos ali. O padre é como se fosse o meu pároco, né? Eu não tenho intimidade porque eu não conheço, né? Mas é uma sensação de assim, poxa, estou com vocês aqui, a gente divide a mesma fé e é uma alegria gigantesca, né? Pode falar. Isso é isso, mas também é mesmo quando a gente encontra nas comunidades, nas famílias onde não são Sim, católicos, eles também têm um carinho especial e lá a questão ecumênica ela funciona um pouco mais porque as pessoas têm sede da palavra, sim. têm sede da presença, têm sede de ter, principalmente os cristãos católicos que daí não tem os sacramentos, têm sede também da Eucaristia, né, de estar conversando com o padre, confessando. Então, a presença do padre faz a diferença nessas comunidades. Que benção, né? Tem um vídeo aqui, ó, que eu queria que vocês me explicassem. Aqui vocês estão. Você falou anteriormente comigo, né, que esse é um barco mais rápido, né? Não é um barco que vocês comumente vão para as missões. Como é que funciona isso? Se você puder me explicar com mais profundidade. Bem, essa viagem aqui é uma viagem de retorno, a última que nós fizemos até Surpresa e também visitamos o Rio Guaporé, é o rio Mamoré, é o rio mais largo, né? Ele nasce na Bolívia e vem até ali, daí o Guaporé é um afluente desse rio. Então, é um barco de alumínio, carrega em torno de 15 pessoas, é um motor 100 ou 110 HPs, então ele tem uma velocidade maior para chegar até a Surpresa. Sim. Aí de Surpresa a gente pega um barco menor para fazer daí as visitas às aldeias. Bacana. Aí tem mais. Esse, acho que é a continuação também, né? Mesma coisa. Isso aqui Daí. já chegando em Guajará-Mirim, tem um local chamado Sete Ilhas. Aqui tem diversas pessoas, não tem assim uma comunidade formada, Sim. mas existem diversas propriedades ali, pessoas ribeirinhas Tem que moradores, fala, isolados. isolados ali Entendi. que moram aqui nessa região. Entendi. Que bacana. Ó, eu acho que. Peraí, com vocês na viagem aqui, ó. Bacana mostrar, vocês já viram também, né? E aqui são as comunidades, né? São as comunidades ribeirinhas entre Surpresa e Guajará-Mirim. Então essa aqui é uma aldeia indígena
mas existem algumas pequenas comunidades e também do lado boliviano também algumas comunidades ribeirinhas. Então, para fazer essas visitas, normalmente daí vem com um barco menor fazendo essas visitas nesse percurso. Então vocês, por exemplo, assim, vocês vão para um ponto e daí desse ponto vocês vão para várias comunidades. É assim que Isso. funciona? Isso. Lá de Surpresa, a gente sobe até Ricardo Franco, que é a última aldeia que a gente atende. Uhum. A partir dali, a região centro passa a atender. Então, Aqui, Surpresa é aqui, né? Surpresa fica mais ou menos isso, Aqui, aqui né? é Surpresa. Isso. Então, a gente sobe até aqui mais ou menos Ricardo Franco. Aqui daí, Costa Marques atende até Baía da Coca, aqui mais ou menos nessa... Deixa eu dar uma aproximada aqui para você explicar. Aqui, mais ou menos? Fica nessas baías aqui. Aham. Nessas baías, então algumas são atendidas por Costa Marques Sim. e a gente sobe atendendo outras aldeias ali. Então aqui também daí existem não é comunidades, mas tem fazendas, tem sítios ali na redondeza de Surpresa também, que a gente faz visita daí com um veículo que Surpresa, pessoas trouxeram caminhonete, automóveis, trator. Então a gente sai com uma caminhonete ou um trator fazendo visita, ou de moto, Aham. fazendo visita nessas famílias que estão ali a 40, 50 quilômetros do distrito de Surpresa. Mas esses custos são custeados pela própria missão. Ou, por exemplo, assim, também os leigos ajudam. Os leigos dali próximos, por exemplo, alguém, em algum momento, por exemplo, assim, você não quer uma carona, Alberto, para você ir em tal lugar? Como que funciona isso? Bom, normalmente é feito já, é contratado alguém Uhum. que tem um veículo, ou as irmãs têm apenas uma moto, né? Então, Sim. quando é próximo ali, a gente faz de moto. A presença dos religiosos é forte ali, né? As irmãs, irmãzinhas do Imaculado Coração estão lá há 40 anos. Nossa. Então elas são um suporte ali, é uma presença, elas têm catequese junto às aldeias indígenas, elas também fazem essas visitas ali, mas nas vizinhanças, né? Entendi. Mas para fazer essas visitas mais distantes, normalmente quando o padre vem, que daí já faz essa visita com o sacerdote, Faz junto com o padre, com né? o padre. Entendi. Que bacana. Sensacional. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais uma. Que não, aqui são as comunidades, né? Esse aqui Aqui é o porto em Guajará-Mirim, Guajará-Mirim. quando eu já estava chegando em Guajará-Mirim, Que já é o retorno é já. o retorno. Entendi. E aqui acho que é a chegada também, né? Aquele barco amarelo, o barco Esse é o barco que você estava que mencionando. estava saindo para a missão. Entendi. Que bacana. Eu, assim, muito feliz de a gente poder ter tido essa conversa. E, assim, mais finalizando aqui o nosso papo, eu queria saber uma coisa de vocês. Primeiro, assim, vocês disseram que tiveram uma experiência também na África missionária? É isso? A gente, como eu falei no início, né? Aham. Então a gente na década de 80 teve aquele Reportagem, desejo, né? Houve uma reportagem do Jornal Nacional que falava lá das crianças da Etiópia. Sim. Então, daí a gente falava, nossa, o que a gente poderia fazer para ajudar, né? Mas na época não era possível, porque ele trabalhava e nós tínhamos duas crianças pequenas, então isso aí foi ficando. Aí quando foi que o Alberto se aposentou, a gente foi buscar a missão, onde que a gente poderia fazer para ir. E nesse meio tempo, a minha irmã encontrou um jornalzinho do Maringá em Missão. E na época, né, era um jornal, 2 folhas. pequeno. E tinha uma reportagem do pai da Adriana Nishiyama, seu Pedro, falando sobre ela estar lá na Guiné-Bissau. Então, daí nós entramos em contato com ele. Aí ele ficou todo feliz, né? Nossa, vai ter mais gente lá junto com ela, né? Não vai ser só ela de brasileira. Sim. Daí ele entrou em contato com ela falou com o bispo Dom Pedro Zilli, Uhum. e daí ele falou, não, podem vir, né? Aí nós fomos para lá, aí a primeira vez nós ficamos 6 meses,
O Alberto ficou 8, né? Eu tive que voltar um pouco antes. Moramos na Cúria junto com ele e a Adriana. E ele disse que ele gostaria que a gente fizesse uma presença de casal católico, casal cristão, né? Porque lá é muçulmana a maioria e evangélicos e a religião tradicional deles lá. Uhum. Então, não tem, não é aquela coisa de casal tá junto, de mão dada, não, o marido tá andando lá na frente, a mulher lá atrás com os filhos, e é assim. Questão cultural, né? Aham, entendi. Então dá um exemplo de casal cristão. Entendi. Essa foi a primeira missão que Dom Pedro Zilli nos deu. Olha que bacana. E lá a gente ajudava no que tinha. O Alberto foi ajudar numa reforma da catedral e eu fiquei no centro de recuperação de crianças também desnutridas, como eu estava aqui em Colorado. E lá também nós encontramos a Pastoral da Criança que estava lá desde 2007. Doutora Zilda Arnes foi, implantou a Pastoral da Criança e retornou. Mas não tinha um contato, a Pastoral Internacional não tinha contato com a Pastoral da Guiné-Bissau. Aham. Então, eles estavam num trabalho árduo, porque é uma realidade diferente, famílias grandes, muita desnutrição, muita morte materno-infantil. Então, eles estavam num trabalho missionário. E a coordenadora era uma irmã brasileira. Então, a gente encontrou a pastoral e daí se enganjou nessa pastoral da criança, que ela já tinha Uma vivência, um né? grande conhecimento, né? Aham. Mas comunicamos para o Brasil, né, esse trabalho que estava sendo realizado. Sim. Eles falaram que tinha um sistema que era possível inserir as FABs através da internet. Mas a gente fez o trabalho lá, tentou, não foi possível. Então eu retornei, ela veio porque a irmã estava doente, tinha sido operado, o tio estava internado e a mãe precisava também de uma cirurgia. Então, Aham. a missão da família, ela tem que ser, então, ela está em primeiro lugar. Sim, com Eu certeza. permaneci lá mais 3 meses, retornei, daí trouxe essas FABs, fomos até a Pastoral da Criança, lá a equipe de técnicos trabalharam, fizemos os testes, inserimos as FABs, daí em 2010 a gente retornou, daí já para fazer, formar alguém para fazer essa inserção das FABs. Entendi. Hoje a Pastoral da Criança da Guiné-Bissau, ela insere as FABs, então aquele pequeno recurso que é enviado para a Pastoral da Criança, para lá fazia uma diferença muito grande. Com certeza. Então, hoje eles têm já esse controle. Aí, em 2012, a gente retornou também à Guiné-Bissau, daí já para uma capacitação de capacitadores. Então, já como a gente já tinha o conhecimento da língua, dos costumes, então a gente fez essa capacitação de capacitadores em Curitiba e retornamos em 2012 para fazer essa capacitação de capacitadores. Hoje a Pastoral da Guiné-Bissau tem capacitadores, então ela já caminha com pernas próprias. E já são capacitadores internos, né? São Internos. pessoas de lá, da Isso. Guiné-Bissau. Que bacana. Porque daí eles têm já a questão cultural, então tem que ter uma aculturação, né? Então, mesmo a Pastoral da Criança, quando a Beleuza fez esse acompanhamento no CRN, ela teve que conversar com as mães, pegar materiais que eles tinham lá para fazer a multimistura, para fazer aquela recuperação nutricional. Um trabalho bonito da Pastoral da Criança. Inclusive, Dom Severino, né, presidente nacional da Pastoral da Criança, sempre comenta, assim, eu fico encantado, assim, que realmente é necessário e além fronteiras, né? Começou no Brasil, mas que transforma a vida de crianças no mundo todo, né? A missão que vocês participaram, então, é a missão São Paulo VI, né? Que é a missão mantida pela Igreja do Paraná. É isso? Não. Não? No caso, nós fomos antes de ser implantada a missão João Paulo VI. Tava no caminho. No caminho. Aham. Daí, quando a gente retornou, daí a gente foi para Guajará-Mirim. Em seguida, daí foi criada a missão João Paulo VI, que o Donizete conhece melhor. Quebo. Isso, em Quebo. Passamos por Quebo de passagem quando o bispo foi fazer visita pastoral na região sul da diocese de Bafatá. Então a gente passou por Quebo, era uma vila
eu creio que totalmente muçulmana, e então eu creio que deve ter sido um desafio muito grande para os primeiros missionários lá em Quebo. Então, o José ainda pode falar, aprofundar um pouquinho mais pra gente, porque assim, eu quando conheci a Missão São Paulo VI, eu fiquei encantado, porque é, a gente não comenta muito, mas a Igreja do Paraná mantém uma missão em Guiné-Bissau, e as pessoas não sabem disso. Não é um conhecimento comum, assim. Se às vezes se você for numa paróquia, nem todo mundo vai saber dessa informação, né? E como que funciona essa missão, José? Então, essa missão começou assim a ser nos sonhos, vamos dizer assim, em 2010. Né? Dom Pedro Zilli, que é de Biporã, né? Ele está lá, era padre lá e foi ordenado bispo. E como é um paranaense, ele foi, né, pensando, poxa, o Paraná pode ter uma igreja adigente, né? Aí ele lançou o convite para os bispos do Paraná. Aí, em 2012, se reuniram, né, os bispos em assembleia e aprovaram a igreja adigente lá em Quebo. Em 2014, então, foi enviado os primeiros missionários para começar, porque lá era um terreno vazio, puro cajueiro, né? Uma comunidade de Quebo, aproximadamente aí 7 mil habitantes, né? Na época, o catolicismo praticamente era zerado, Nulo. né? Hoje a gente pode dizer que está em média de 15% de católicos, Nossa. tá? Mas nem todos são batizados, né? Sim. Eles estão seguindo a igreja por, né, iniciativa, assim, pelos testemunhos, né? Então, 2014 foi uma equipe para lá, derrubar os cajueiros, né, com a ajuda lá também dos moradores, fizeram o planejamento do terreno, a preparação do terreno, construíram a casa missionária, né, e deram início. Aí, vira e mexe, vai missionário, fica 2 anos. O casal Pedro Lang, diácono Pedro Lang e Salete, foram os primeiros que foram lá e ficou 4 anos. Depois ele voltou, foi o Pércio e a Márcia, né? Agora, neste ano, voltou novamente o Pedro Lang e a Salete está lá. E tem também uma missionária aqui da cidade de Ventania, Luciane, que ela está lá também, em Quebo, né? Então, já teve época que ter 5 missionários lá, 6 missionários. No momento estão os 3, né? Então é um trabalho muito lindo construir uma escola, né? Porque o objetivo da nossa igreja do Paraná, ajudar essa igreja adigente, irmã lá em Quebo, é educação, saúde e a evangelização em seguida. Uhum. Não tem como você chegar e falar, vamos levar o evangelho para lá. Sim. Sem passar pela educação, a saúde, depois automaticamente, né, os testemunhos, as pessoas vão seguindo os exemplos dos católicos nas celebrações, etc. Tudo interligado, né? Vai vindo. Então, funciona a escola. Até o ano passado, nós tínhamos 165 alunos matriculados, né? Agora, lá, o ano começa em outubro, né? Começa em outubro e termina em julho, né? Então, agora é férias. Por exemplo, agora, nesse mês de agosto e setembro, é férias, né? Em outubro, começa as aulas, o ano letivo novamente, né? Então, a escola já vai entrar para o quarto ano, né? Aumentou, cada ano que passa, eles aumentam uma série, né? Então, porque começou com o primeiro, o primeiro, Sim. né? Prézinho, primeiro ano, segundo, então vai aumentando, né? E a Igreja Católica, né, através do Comire, através do Regional Sul 2, o padre Valdecir, secretário executivo, né, do Regional Sul 2, Dom Mário, que é o bispo referencial da missão, bispo de Paranavaí, né? Então, está sempre atento à realidade lá. Então, a gente conseguiu arrumar padrinhos para ajudar
na merenda das crianças, porque lá não se dão merenda, né? As crianças se alimentam uma vez por dia, né? E a preferência, na verdade, ainda quando tem o alimento, né? Vocês devem ter presenciado lá, a preferência é para os pais, é para os adultos, se sobrar depois é para as crianças, Poxa. né? Então a Igreja Católica, né, nossa do Paraná, com essa parceria, decidiu, nós vamos dar merenda, né, para as crianças. Então as crianças têm a refeição diária, né, e conseguimos vários padrinhos, né, cada um ajuda com R$ 65 por mês, né, para manter essa merenda para as crianças. E nós também, em 10 pessoas, eu já estou vou para o 4º ano, nós estamos formando um médico lá, né, na medicina. Nós ajudamos com R$ 100, são 10 pessoas, nós contribuímos com R$ 100 por mês, né, essas 10 pessoas, e paga a faculdade dele. Nossa, que Então, sensacional. nós estamos no 4º ano consecutivo, nós estamos, o nome dele é Freedom, né? O Freedom, então ele está se formando médico, ele se comprometeu a ajudar a comunidade de Quebo quanto tempo for necessário, Sim. né, na medicina, depois dele formado. Sim. Então, né, e a igreja está procurando formar mais professores, está querendo também formar mais médicos, né, para dar esse sustento a essa comunidade. E assim, como surge a vocação? Tem um site, as pessoas se interessam, que, né, se coloca à disposição para ir, né? Claro, eu posso me inscrever lá e eu quero ir para Quebo, mas aí quando a igreja, o Regional Sul 2 liga para mim, eu preciso de missionário, tal, para quando? Daqui 3 meses. Não posso. Né? Então, a maior parte das pessoas que se inscreve, quando a igreja precisa, ele não está disponível. Entendi. Então, a gente está criando um sistema diferente, né? E acompanhar esses missionários e falar, olha, daqui 2 anos você tem disponibilidade para ir? Sim, com bastante antecedência. Com bastante antecedência, porque é difícil eu chegar para Belilza, por exemplo, ou para você, Carlos, né? Você tem vontade de ir, Sim. né? Mas você tem toda uma vida aqui, né? Vamos precisar de missionário lá para dezembro, né? Como que você vai se organizar a tua vida, deixar o que você faz para ir rapidamente? Então precisa de um tempo para aquela pessoa, se tem vocação, quer servir a igreja mesmo, né? Quer ajudar nos irmãos lá? Quero. Então ele vai ter um tempo para ele se planejar e no momento certo ele partir para a missão do Regional Sul 2 da igreja adigente em Quebo. Se organizar e poder participar de uma maneira programada, né? E em 2016, 2017, foi feita a campanha da Bíblia, 25 mil Bíblias para ajudar lá em Quebo. Foi distribuído 25 mil Bíblias para lá. Na época foi a catequese, né? Foi direcionado à catequese e às crianças da IAN, com aqueles cofrinhos deles, né? Inclusive, Carlos, a IAN, Infância e Adolescência Missionária, através dos cofrinhos, eles que conseguiram arrecadar dinheiro para perfurar um poço artesanal lá. Olha que sensacional. Poço, né, artesiano lá em Guiné-Bissau, Tateago, porque não tinha água. Através das crianças, eles doando aquelas moedinhas por mês, conseguiram o poço lá. E depois, né, agora, os padres lá de Guiné-Bissau viram a necessidade de distribuir mais Bíblia, de ter mais Bíblia ao alcance do povo, porque muitos jovens estão vindo para a igreja, estão se interessando pela igreja. Sim. Aí trouxeram, né, fizeram um pedido, e em março, aí trouxe para os bispos, foi aprovado, então aí criaram Missão, Palavra e Pão. Missão, Palavra e Pão, né? Foi direcionado aos ministros, aos mestres, ministros da Eucaristia de todo o Paraná, né? E conseguimos, né, vocês acompanharam, Sim. Conseguimos quase R$ 3 milhões. Nossa. Devo comprar a Bíblia,
mais o transporte via navio, né? E sobrou dinheiro para manutenção. E agora está um projeto, o CRN, Centro... Recuperação nutricional. Pode falar. Centro de Recuperação Nutricional. Centro de Recuperação Nutricional. Por quê? Lá, as crianças, quando eles nascem e estão fraquinhos, né, Alberto e Beliusa, você deve ter acompanhado, os pais já acham que não vai vingar, então eles abandonam o filho, não Poxa, que cuidam. tristeza. Por quê? Deixa morrer para gerar outro filho, Uhum. para que ele venha forte, né? E a igreja, vendo isto, está criando esse centro nutricional para as mães trazerem teus filhos e ficam lá internados com as mães, com os filhos, até recuperarem, depois eles retornam para as comunidades. Então, tem um projeto dessa arrecadação das Bíblias, Sim. 1.080.000 para, dentro de 4 anos, ter essa manutenção desses centros. Não vai ser um só, vai ser vários centros distribuídos na diocese de Guiné-Bissau, juntamente com Quebo. E tudo começou com uma iniciativa, né, só das Bíblias, né? E olha para onde que foi o tamanho, a dimensão que tomou. Eu acho que às vezes a gente acaba perdendo esse valor, assim, essa consciência do que a igreja pode fazer quando ela está reunida e em prol de um trabalho específico, sabe? Quando a gente olha para, por exemplo, uma necessidade e nossa, se dispõe, sabe? Se despoja para atender essa necessidade. Eu acho isso incrível. Inclusive, é só uma coisa que, mencionando ali a questão da Bíblia que você falou, né? Que essas pessoas não pensam assim, poxa, mas 25.000 Bíblias não é tão difícil. Não, tem um contexto, assim, de quantidade e tudo mais, mas acho que tem a parte da burocracia que as pessoas não entendem, né? Que, por exemplo, assim, imagina, para enviar todo esse material para lá, tem toda uma, sabe, toda uma dificuldade, né? Não é só, por exemplo, assim, colocar no container e, não, né? E também não é assim, eu dou uma Bíblia, você doa uma Bíblia, Sim. né? Não, tem que ser uma Bíblia padrão. Então tem que arrecadar o dinheiro, confeccionar a Bíblia para enviar, né? Então é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Sim. Né? E para divulgar a missão de Quebo, do regional, o que eu tenho feito, né, durante todo o período que eu estou trabalhando ali, e os coordenadores anteriores também. O padre Valdecir, que é o secretário executivo, né, da CNBB Sul 2, Sim. né, então eu vou, por exemplo, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, né, que, por exemplo, conversei lá com o padre, o ano passado o padre veio, celebrou várias missas na paróquia, no sábado, no domingo à noite, e fala da missão Quebo, né? Fomos na Santo Expedito, também, várias paróquias, quer dizer, o ano passado eu consegui agendar 5 paróquias para o padre Valdecir vir e falar da missão Quebo, divulgar a missão Quebo. Sensacional. Nós vamos, como você disse, nós vamos numa paróquia, quem conhece que a igreja do Paraná tem uma igreja adigente, irmã lá em Quebo? Quase ninguém, né? Então eu tento muito, luto muito para agendar uma paróquia para o padre vir falar da missão Quebo, mas é suado. É suado, olha. Mas a gente vai continuar tentando. Nós temos no Paraná, quantas igrejas nós temos no Paraná? Você vê, esse ano não consegui um agendamento ainda. Poxa. Para falar, para mostrar para aquela comunidade que nós temos uma igreja em Quebo, na África, Guiné-Bissau. Que esse programa possa ajudar, né? Você que é pároco, já tem o convite aqui do José, quiser convidar ele, né? Entra em contato com ele aqui para fazer para receber essa missão que é sensacional, é muito bacana. Então, para a gente finalizar nossa conversa agora, o que eu queria que vocês falassem, por gentileza, se tivesse aqui na nossa mesa mais uma cadeira e um jovem ou um adulto que já está caminhando na igreja, ou até mesmo que não caminhe, mas que sente no coração, que, por exemplo, que nem vocês, que assistiram lá na TV uma situação na Etiópia, ou que, enfim, nem tão longe, mas que vem esse chamado missionário dentro do coração, que sentem esse ardor missionário, o que vocês diriam? Bem, primeiramente, colocar no coração de Deus que no tempo certo acontece. Porque muitas vezes você tem os seus afazeres, você tem a sua vida, nós vivemos num mundo
capitalista, onde a gente tem as necessidades que devem ser supridas. Então você vai caminhar e o dia que você tiver essa disponibilidade, você irá. Então não se preocupe mas você deve sempre estar participando da tua comunidade, porque a missão não é feita somente por quem vai. A missão é feita por quem vai, mas também por quem reza pela missão, também por quem contribui na missão. E a missão, ela também é dentro de casa, no vizinho, na cidade, onde a gente Sim. está, na tua faculdade, no teu trabalho, é missão. Então, o teu exemplo, se você dá um contra-testemunho cristão, as pessoas vão se afastar. Se você dá um bom testemunho, você vai agregar. Maravilha. Para você, Beleza, o que você falaria? As pessoas, elas têm assim, uma preocupação, eu queria ir agora, né? A gente, nessas visitas que nós fizemos, as pessoas, como é que eu faço para ir? Eu queria ir, mas agora não dá, porque eu ainda estou trabalhando, só depois que aposentar, né? Então, é procurar a igreja, procurar o padre, procurar o Comire, né? Ou o Comipa, vão se preparando psicologicamente, porque às vezes você vai num lugar que você vê tanta tristeza, tanta criança desnutrida, o sofrimento daquelas mulheres para cuidar daquelas crianças, você fica chocado. Então você tem que se preparar para ir num lugar assim, Sim. porque senão você chega lá, você entra numa tristeza muito grande. Então, o Comipa, o Comire é para isso, para te ajudar a você estar preparado para as situações que você vai estar passando lá, Sim. né? E assim, agregar conhecimento, né? Nessa caminhada aqui também, porque se você caminha na tua igreja, você vai estar se preparando para chegar lá e dar o teu suporte no que for necessário, na missão com as irmãs, com os padres, dentro da igreja, orientando catequese, música, leitura, né? Então, você vai se preparando. Esse Sim. caminho, ele não é longo, mas ele é muito importante ser feito. Maravilha. E você, José? Pois é. Uma das coisas que a gente ouve muito quando alguém pede uma missão, uma ajuda para uma paróquia no CPP, as pessoas sempre digam, olha, nós não estamos dando conta nem da nossa paróquia. Nós temos comunidade aqui fraquíssima. Como que nós vamos ajudar outra paróquia? Então isso é muito pequeno, sabe? E nós temos que ter um coração de Jesus, aproximar o máximo do coração de Jesus. Que Jesus, né, se ele fosse olhar, ali ele ia ficar aonde? Na cidade dele, Nazaré, ali tentando converter os próprios familiares, os próprios parentes dele, os primos, etc. Né? Mas não, ele largou e saiu. Ele foi ao encontro das pessoas nas periferias, foi ao encontro do leproso, curou o leproso e devolveu à sociedade. Quando nós nos colocamos à disposição, Deus faz o dobro na nossa paróquia. Amém. Deus faz o dobro na nossa comunidade. Deus faz o dobro na nossa casa. Né? Claro, muitos falam, ide da igreja local aos confins do mundo. Né? Eu pergunto para você, para mim, para nós, onde está o confim do mundo? Onde está os confins do mundo para mim, para você, Carlos? Às vezes está na parede do nosso quarto, na divisão da nossa casa, na quadra da nossa casa. Os confins do mundo pode estar ali. Tá? Então, os confins do mundo não é a China, né? Não é a Guiné-Bissau, não é a Alemanha, não é tal. Pode ser aqui ao ladinho da minha casa. Pode ser Maringá dentro mesmo, da minha né? casa, dentro da minha casa, Aham. de Maringá. Então, a gente precisa ter esse espírito. E, né, esse espírito que Jesus nos ensinou de ir.
né? Ao partir do momento que eu crio uma equipe, um comipa em uma paróquia, e aquela equipe leva para o CPP e aprove uma missão, né, na igreja eu estou da Menino Jesus de Praga, por exemplo, né? Trocar uma experiência na igreja Nossa Senhora de Guadalupe, né? Nós vamos lá, junto com os missionários daquela paróquia, visitar uma comunidade, né? Com certeza absoluta, eu vou crescer espiritualmente para ajudar mais na paróquia que eu vivo, na minha comunidade. Porque quando nós se esvaziamos de nós e vamos ao encontro, Deus nos enche e nos traz em dobro aquilo que a nossa paróquia, que a nossa comunidade precisa. Sim. Né? Um jovem, né, que deseja servir a Jesus Cristo, né, ele tem que se colocar inteiramente à disposição. Primeiramente, a Beliusa foi muito feliz, o Alberto, né? Primeiro, se comprometer com o conselho. Muitas pessoas querem ir para a África, querem ir para a missão de Quebo, mas ele não participa de um comipa. Ele não participa de um comídio, ele não quer ter esse compromisso. Tá? Aí, não tem a experiência de convivência, de partilha. Aí ele vai para a missão de Quebo, conviver com mais 4, 5 pessoas, ele não se acha. Sim. Aí vai para ficar 2 anos, fica 8 meses, 10 meses, 5 meses e quer vir embora. Por quê? Porque ele não teve a experiência, a vivência. Né? Então, você que tem vocação, quer se inscrever para a missão de Quebo ou para outra missão, né? Procure o seu conselho missionário da sua paróquia, seja o COMIDE, seja o COMIPA, e vai participando ativamente. Se possível, peça para ajuda ao pároco. Eu quero ir fazer uma experiência em Guajará-Mirim, posso ficar lá um tempo? Eu quero ir para uma outra diocese, né? Pemba, ou que é difícil também, né? Adjante, ou aqui em Mato Grosso tem tantos lugares, tantas paróquias, lá, tanta diocese que precisa de uma experiência missionária, né? A igreja pode estar trabalhando e direcionando o missionário para aquela diocese, para ter uma experiência brasileira, vamos dizer assim, Sim. diferente de Maringá, Sim. mas que pode abrir caminho para a pessoa conseguir enxergar um pouco lá, que ele vai encontrar lá na África. Porque eu digo para os missionários que vão lá, vocês vão ficar de ponta cabeça. Vamos dizer assim, é verdade. Porque é completamente tudo diferente da nossa realidade aqui. Né? Lá não tem uma pizza para você comer, lá não tem um mercadinho para você ir comprar as coisas. Então, é desse jeito. Sim. E acho que se eu puder contribuir com alguma coisa com relação a isso, que nem vocês falaram, eu acho que toda experiência missionária tem que brotar de uma experiência local. Né? Na verdade, assim, a experiência local já é uma experiência missionária, porque você vai ao encontro do outro, de uma outra realidade, de um outro contexto, com outro trabalho, com outro jeito de enxergar a vida, mesmo participando da mesma cultura. E acho que por experiência própria, assim, de todas as vezes que eu já participei de algum tipo de missão, eu percebi que quem se despoja vive melhor. Quem tá entregue vive melhor. Quem fica assim, sabe, entregue para as pessoas que estão ali, para os irmãos que estão próximos ali, para quem já está ali, para a sua comunidade já. Então, o que acontece é que daí você só enriquece aquela experiência sua, né? E alarga ela mais ainda quando você, vamos dizer assim, tem a oportunidade ou é chamado para ir para fora, né? Mas que tudo comece na sua comunidade, né? Na sua realidade, que às vezes está precisando muito mais de você e você não está enxergando, né? Gente, muito obrigado pela conversa, José, Alberto, Beliusa. Foi um prazer, foi assim, enriquecedor para mim, para minha vida. E você quer comentar alguma coisa? Só queria lembrar que a Adriana, filha de Sopedo, que é aqui de Maringá, ela já está praticamente para 18 anos lá em Guiné-Bissau. Sensacional. A servir na igreja, irmã lá. Então ela é psicóloga, ela é enfermeira, ela é atendente, ela é caixa, ela faz de tudo.
Adriana lá, né? Quando Dom Pedro faleceu, ela até falava de voltar já, porque eu disse para ela, Adriana, acho que agora que o povo que mais vai precisar de você lá, E nesse momento. agora, nesse momento, a ausência do bispo, né, tal, que ele era o paizão de tudo, né, e ela acabou ficando, não sei se foi por me ouvir ou não, mas ela está lá e está feliz por muito tempo. E não podemos esquecer também que a irmã, Santo Nome de Maria, Sim. né, a irmã Helena, esteve lá na África, você foi receber ela lá no aeroporto, Sim, lembra? aham. Ela ficou servindo lá a igreja irmã lá por mais quase 2 anos. Sim, Queria ficar mais, mas como a igreja, o estatuto delas diz que tem que ser sempre 2 irmãs juntas, né? E não tinha, como não está tendo poucas vocações das irmãs para entrar mais irmã para o convento, né? E servir, então elas não conseguiram outra irmã para mandar para lá. Então sim. é por isso que ela voltou. Né? Então, mas é só para refrisar bem, né, que nós temos então a irmã Helena que foi, a Adriana que está servindo lá. Sim. Tivemos também a Madalena, que foi também para servir na África lá. Foi com Dom Pedro direcionou ela para outra comunidade, mas ela também ficou lá um bom tempo servindo em nome da Diocese de Sim. Maringá. E, na verdade, assim, é até bacana que você lembrou disso, porque, assim, agradecer também, por exemplo, o padre Edivaldo, que tá lá na paróquia em Cabixi, né? Que tá fazendo um trabalho incrível, né? Então, e todos os padres que já foram para Guajará-Mirim, né? Vocês mencionaram alguns nomes aqui durante a conversa, e eu não vou mencionar todos porque eu tenho chance de errá-los. Mas, muito obrigado pela disposição de vocês, muito obrigado, padre Edivaldo, você que tá nos acompanhando daí, que, sinceramente, é um prazer poder saber que tem um missionário, inclusive o padre Edivaldo é da minha paróquia, Paróquia Jesus Bom Pastor de Paysandu, e é uma alegria para mim saber que tem um missionário que tá lá, um sacerdote nosso que tá lá construindo o trabalho. Pode falar, Alberto. Então, a gente não cita muitos nomes, Sim, porque quando a gente foi em 2011, nós fomos em 9, né? 9 sim, missionários. Então, não teria como citar todos, né? sim, E os padres também a gente não lembra de todos, a gente não tem um exato, histórico, né? Então, eu acho que até devemos fazer isso, né? sim, Para manter a memória, né? isso. Porque é importante lembrar, a gente lembra mais daqueles que a gente conviveu, Uhum. mas outros passaram por lá, inclusive muitos têm feito essa experiência missionária, muitos seminaristas têm feito essa experiência. Então, a nossa igreja ela está de parabéns porque ela se abriu. Não é que ela está se abrindo, ela se abriu e ela está abraçando, fazendo aquilo que Cristo mandou mesmo, Amém. ir e a todos, né? E como o Papa Francisco fala, uma igreja em saída. Isso. Não, e ter o cheiro das ovelhas, né? Então, estar lá com eles, né? Que lindo. Lá onde eles estiverem, aqui em Maringá, ou aqui no Sarandi, ou em Guajará-Mirim, ou lá em Quebo, onde estiverem. Amém. É isso aí. Então, eu agradeço a sua atenção que acompanhou esse programa. Você pode acompanhar outros conteúdos aqui no canal da Arquidiocese de Maringá, é só acessar o canal. Aqui na descrição vai ter mais informações sobre o que a gente conversou aqui, o projeto Igrejas Irmãs, a Missão São Paulo VI, então você pode acompanhar também. E também as redes sociais da Arquidiocese de Maringá, onde a gente sempre compartilha, né, essas conquistas que tem nas missões que são realizadas e também todo o trabalho missionário que o Alberto Beliusa vão continuar fazendo lá em Guajará-Mirim. E se você puder, curta esse vídeo, se inscreve no canal e fique com Deus. Eu agradeço e um forte abraço.